Deus está vendo tudo. Algumas pessoas questionam a existência de Deus por causa do sofrimento que muitas pessoas têm passado. Esses incrédulos chegam até a dizer o seguinte: onde está Deus nessas horas? Por que ele não faz nada? Olhem quanta injustiça, só os mais fracos sofrem. E dizem muitas bobagens a mais. Infelizmente, essas pessoas não conhecem e nem têm a revelação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Porque se formos analisar todas as situações com outros olhos, vamos ver que Deus tem sido misericordioso e não tem deixado acontecer coisas piores. Hoje, começaremos a falar em nossas devocionais sobre o livro do profeta Amós, um homem que denunciou as injustiças e pecados praticados pelas nações e por Israel contra os mais pobres e mais humildes. Um homem que profetizou o castigo de Deus a esses ímpios e injustos, mas que também profetizou a restauração daqueles que se arrependessem diante da sua presença. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui no projeto das Devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo, todos os dias, 6 horas da manhã. A gente medita em um dos capítulos da Bíblia, tomando ali uma mensagem de Deus aos nossos corações, enquanto ficamos informados e sabedores do que o livro trata, né? Vamos lá então, e também oramos, né? Pelas nossas necessidades e dificuldades. A devocional de hoje, começando o livro de Amós, o tema será Deus está vendo tudo. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Amós, capítulo 1, os versículos 1 a 2. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Irmãos e irmãs, nosso tempo aqui nas devocionais não permite que venhamos a estudar de forma mais aprofundada esse livro tão especial da Bíblia, que é o livro de Amós. Mas deixo aqui o convite a você para estudar de forma mais profunda esse grande profeta do Senhor. Ele era pastor de ovelhas, um homem simples, agricultor, um homem da terra. Ele tinha uma plantação de figos e vivia dessa colheita e do seu pastorado. Deus deu visões para este homem a respeito da situação do seu povo em sua época, por volta ali do ano 750 a.C., época que aquela região sofreu também um grande terremoto, segundo nos diz aí esse capítulo 1, versículo 1. Amós, ele era de Judá, lá no Reino do Sul. Lembra que eu já falei para vocês que Israel dividiu entre o Reino do Norte e o Reino do Sul? Amós, então, era de Judá, na parte do sul, mas ele profetizou para Israel, que era o Reino do Norte. Mais especificamente, ele foi na cidade de Betel, onde tinha um templo de adoração a Deus. Amós profetizou na época de Jeroboão II, um rei que trouxe muitas vitórias para Israel e, olha, uma prosperidade jamais vista para o povo. E foi exatamente isso que trouxe sérios problemas para a nação, pois eles deixaram de ser justos, começaram a praticar a corrupção e ter uma frieza muito grande espiritualmente falando nos cultos ao Senhor. Fatos que contribuíram para os pecados da nação e que iria sim trazer o juízo. Por isso ele falou que o Senhor estava rugindo como um leão, aqui no versículo 2, né? E o Senhor iria trovejar de Jerusalém, iria secar as pastagens e murchar todo o Carmelo, que era um lugar com muitas plantações, um lugar com muita fartura. Mas aqui, por enquanto, no capítulo 1, o profeta Amós, ele veio denunciar o erro das nações ao redor de Israel. É interessante que, geograficamente, foi como se ele fizesse um círculo ao redor de Israel. Se ele tivesse um mapa na época, ele iria fazer um círculo, denunciando o quê? Os pecados das nações que estavam ao redor de Israel, que
que era Arã, a Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, e profetizando que Deus iria pôr fogo, isso mesmo, em tudo, pois esses povos eram malignos e praticavam todo tipo de atrocidade. Prendiam, matavam à espada, trucidavam até as mulheres grávidas, rasgavam seus ventres, matando as crianças dentro do ventre das mães. Parece até os dias de hoje, né, irmãos? Então o Senhor disse que iria queimar tudo e todas essas terras, seus muros, suas fortalezas, suas cidades e todas as plantações. Depois a gente não entende por que acontece tanto desastre na nação e no mundo, né? É a mesma coisa que acontecia naquela época. Israel também iria receber o castigo. É como se Israel então ficasse no centro desse círculo geográfico que Amós tinha feito, transformando Israel como o centro de um alvo. Você já viu quando a pessoa faz tiro ao alvo ou ela ataca uma flecha que tem aquela roda com aquele pontinho no meio? Então Israel era aquele ponto ali no meio, o centro do alvo, demonstrando assim que Deus estava vendo tudo. Deus estava contemplando todas as injustiças e pecados que aquelas nações estavam cometendo contra os mais pobres. E tudo isso seria vingado pelo Senhor. Assim, meus irmãos, eu digo que Deus está vendo tudo, desde os pecados de uma nação até mesmo os nossos pecados individuais. Ninguém consegue esconder nada de Deus, e erros terão suas pagas no tempo certo e na hora certa. Não podemos negar que coisas ruins acontecem a todo momento, tanto com as pessoas boas como com as pessoas ruins. Sabemos que há injustiças sendo praticadas. Ficamos tristes quando acontecem catástrofes e desastres naturais, como temos visto hoje em dia. Chegamos, às vezes, até a ensaiar uma culpa em Deus, né? Perguntando, será por que aconteceu isso? Por que será que Deus permitiu isso? Mas, irmãos, não podemos culpar ao Senhor. Isso não é culpa de Deus, isso não é verdade. Tudo que vemos de ruim hoje em dia foi a escolha do homem, do ser humano. Deus disse que o dia que ele desobedecesse, a morte iria chegar. E chegou com doenças, com brigas, com confusões, com desastres, com injustiças, com a cobiça e com todo tipo de maldade que eu e você conhecemos. Deus não é o culpado disso. É o pecado que escolhemos viver que trouxe todas essas consequências. Deus é até muito bom em não deixar as coisas ficarem piores, porque Ele tem amor e misericórdia por nós, os seus filhos. Esse é o motivo de nós não sermos destruídos, você entende? Saiba que o Senhor está vendo tudo, não só na questão das injustiças de um sistema mundial, mas Ele está vendo aquilo que está acontecendo com você e comigo. E no tempo certo, o juízo de Deus virá e o Senhor vai restaurar a sua sorte. Agora, só não seja você alguém que pratique a injustiça e a corrupção, porque senão o que virá sobre ti será juízo, como todas essas nações que nós vimos aqui. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida e nós saibamos que Ele está vendo tudo. Não vamos culpá-lo por nada de ruim que acontece a nós, ou com outras pessoas, ou com uma nação. Vamos culpar a nós mesmos, aos nossos pecados e a distância e frieza que nós temos estado diante do Senhor. Vamos orar e logo depois nós vamos colocar diante de Deus as nossas petições. Acompanhem comigo em oração nesta hora. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra nos mostra e demonstra que o Senhor é aquele que vê todas as coisas. E o Senhor está vendo sim, Pai, as injustiças, os problemas, a ganância das pessoas hoje em dia, Senhor. E o Senhor não vai deixar isso barato, até mesmo para a nossa vida própria. Estamos aqui, Pai, nas devocionais, e numa devocional a gente está falando da nossa vida, mas temos que nos importar também com a nação, temos que nos importar, Deus, com a nossa família. E, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe pensar que o Senhor é culpado de alguma coisa ou que o Senhor está cochilando no seu trono, está inerte e não vai fazer nada diante dos problemas que nós temos passado, ou que a nossa família tem passado, ou que até a nossa nação e o mundo tem passado.
passado. Na hora certa, o socorro do Senhor vai chegar, ou é o teu juízo que já está chegando, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, que o Senhor, os Teus olhos percorrem toda a terra, o Senhor não está alheio, o Senhor não nos deixou jogados à sorte do maligno, não, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós. Se não está pior, é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos sustentado. Deus querido e amado, nos ajude a termos esse temor no nosso coração, que o Senhor está vendo tudo. Não nos deixe pensar que vamos te enganar ou enganar as pessoas. Longe de nós a injustiça, longe de nós os pecados da corrupção, da ganância, Pai, porque senão o que virá sobre nós será o teu juízo. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, Pai. E vamos agora, Pai, a nossa corrente de oração e fé, orando uns pelos outros, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos erros e pecados, agradecendo ao Senhor por Tua bondade, por Tua misericórdia e por tudo que o Senhor tem nos dado e feito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e apresentamos a Ti os nossos irmãos e irmãs, aliás, as nossas vidas, né, Pai? Todos nós aqui, um orando pelo outro, Senhor, pedindo ao Senhor para abençoar os que estão enfermos, os que estão enlutados, meu Pai, perderam alguém ou perderam um emprego, perderam algo importante. Abençoe aqueles que estão, Pai, ó Deus, tristes e desanimados, Pai, pensando em parar, que o Senhor possa ajudá-los. As pessoas que estão doentes nos hospitais, oh meu Deus, talvez num CTI, nem está nos ouvindo, mas tem alguém intercedendo por ela. Pessoas que vão passar por cirurgia, mas tudo está tão complicado. Oh Jesus, que o Senhor possa ajudar aqueles irmãos e irmãs que estão com câncer, meu Pai. Oh Deus, pensando que já vão morrer, ajuda, Senhor, o tratamento, as cirurgias que têm que ser feitas, Pai. A sua vontade, o seu propósito estão acima de todas as coisas, meu Deus. Abençoe os médicos, os enfermeiros, os medicamentos que essas pessoas têm tomado, Senhor, e que elas vão tomar. Pai, oramos por aqueles, Pai, que estão com problemas sérios e graves no seu casamento, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento, né, Pai? O pai que está de mal com o filho que não conversa com a mãe, meu Deus, os irmãos que estão de mal, brigados, um querendo matar o outro. Jesus, que o Senhor repreenda essas forças malignas querendo destruir a paz e a alegria no coração das pessoas. Ó Pai, nós oramos por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão precisando de um emprego, por aqueles, ó Deus, que estão passando dificuldades, meu Pai, a ponto de não terem nada em sua despensa. Ó meu Deus, que o Senhor possa prover, que a bênção do Senhor possa chegar. Oramos, Pai, abençoando nossas crianças, os nossos jovens, abençoando os adultos, os nossos queridos idosos que às vezes sofrem tanto, meu Pai. Guarda a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão combatendo o bom combate, ajudando, estendendo a mão, Pai, nas igrejas, ó Deus, de qualquer forma, em ação social, em assistência social. Abençoe, dê força e dê graça aos teus filhos. Essa é a nossa oração nessa manhã. Ó Senhor, abençoe o nosso dia com a presença do Senhor. Se o Senhor estiver presente com a gente, tudo vai bem, e assim nós iremos continuar a caminhar. Nos abençoe nessas meditações sobre o livro do profeta Amós, que possamos aprender muito. Abra o entendimento dos seus filhos, abra o coração daqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, para que te conheçam e recebam a sua palavra de bom grado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Mas começando mais um livro aí para a glória de Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Inscreva-se aí nos nossos canais, por favor, dá aquela força lá para o canal e também não esqueça de curtir e principalmente de você compartilhar o vídeo com seus amigos, seus irmãos e seus familiares. Pastor Clodoaldo aqui, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês um lindo e maravilhoso dia e também desejo a paz do Senhor Jesus.